Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copy-mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos, que esse aqui é nós. É nóis. Todos os outros é nóis. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio? A gente falou o último episódio foi a parte 2 dos erros comuns na hora de se ter uma ideia, de se criar uma ideia, de se desenvolver uma ideia. Dentro de cada erro, eu falei de vários exemplos, né? Que eu mesmo fui vítima do erro ou tive que me defender do risco do erro. Então, acho que os dois episódios anteriores, especialmente os dois episódios anteriores, a parte 1 e 2 dos erros mais comuns na hora de se ter uma ideia, são episódios muito importantes e interessantes. Se você não viu, não assistiu, não ouviu, depois desse aqui, corre lá, porque é bom. Muito bom. Então, e começar o episódio de hoje, o que a gente vai falar nele? Um episódio mais diferentoso, né? Um episódio mais... É um episódio diferentoso que a gente vai falar das paradas que deram certo e das paradas que deram errado em 2020. Esse episódio está indo ao ar na segunda semana de 2021. Talvez você, não sei se você ouviu no dia que foi liberado, ou um pouco mais para frente, mas a gente está falando, vamos falar aqui hoje sobre o que, dentro do contexto da pandemia, a gente fez de lançamento e o que funcionou e o que não funcionou. Muito bom. Então, para começar o episódio, 2020 foi um ano meio atípico, né? Meio não, Um ano inteiro. Completamente atípico. Mas o que deu para tirar de bom? O que aconteceu de certo em 2020? Então, projetos que deram certo, histórias que deram certo aqui, de clientes? Vamos lá. Aconteceu muita coisa. Não só aqui, né? Na vida de todo mundo aconteceu muita coisa. Eu chamo isso de afirmações inúteis, né? Tipo assim, você é surpreendido. Aí você fala assim, aconteceu alguma coisa. Óbvio que aconteceu alguma coisa. Normalmente sempre acontece alguma coisa. Aconteceu muita coisa. Óbvio que aconteceu muita coisa na vida de todo mundo, mas... Então, eu vou compartilhar aqui. Acho que a primeira coisa... né? E eu vou compartilhar aqui abertamente, tá? Não tem... Você que está assistindo ou ouvindo, você vai tirando as lições que fizerem sentido para você. Acho que a primeira coisa que foi desafiadora... eu não tinha experiência de trabalhar home office, né? De trabalhar remoto. Eu não gosto, Marcelo, pessoalmente, prefiro sair de casa para trabalhar, né? Eu não gosto de trabalhar em casa. Não significa que eu não consigo, não significa que eu não trabalhe. Mas se eu puder escolher, eu não vou trabalhar em casa. Eu vou sair de casa para ir para algum lugar trabalhar. E com o contexto aí dessa crise de saúde, dessa crise sanitária global, era impossível. Então, todo mundo foi para casa. Então, a princípio, eu fiquei apreensivo, bastante apreensivo. Por quê? Quando as pessoas estão no ambiente físico, você simplesmente, fulano, me manda aquilo lá. Você vai do lado da mesa de alguém e fala, vamos trabalhar nessa ideia aqui, não sei o quê. Quando está todo mundo remoto, né, marca reunião, pode falar agora, vamos falar no Zoom, que negócio, é um parto toda vez, né? Claro que com o tempo a coisa vai se tornando automática, vai entrando numa rotina, vai se tornando normal. Mas ainda assim, principalmente para nós que trabalhamos com copy, com criatividade, porque copy é essencialmente ser criativo, né? Ter expressões novas o tempo inteiro, às vezes para vender a mesma coisa, ter várias ideias novas, né? Então você precisa ter um certo contexto criativo. E na minha experiência, a minha habilidade criativa, ela é aflorada com o relacionamento cotidiano com as pessoas. Então, o fato de ficar sozinho em casa dificulta e diminui a minha capacidade criativa, minha capacidade produtiva. E aí eu fiquei apreensivo, mas no fim das contas, foi melhor.
para os resultados da empresa. Eu não sei por que cargas d'água, mas as coisas fluíram de uma forma tão bem e tão boas que eu fiquei surpreso com algo que eu nunca tinha vivido. Tipo assim, deu certo. Né? Então, não estou dizendo aqui que a gente vai bater o martelo e decretar para sempre home office, talvez não para todo mundo. Mas foi uma experiência boa de se viver, eu acho que foi o primeiro desafio interessante que não prejudicou a produtividade, muito pelo contrário. Eu senti que em muitos momentos a coisa tracionou, a coisa rolou melhor. Talvez porque as pessoas não tenham o mesmo comportamento que eu. Né? Claro que eu fiquei ali no isolamento absoluto por uma questão de 60 dias, mais ou menos. Depois eu comecei a vir sozinho aqui para o escritório. Ficava aqui o dia inteiro sozinho, o que equivale a ficar em casa, mas não é minha casa. Então, isso na minha cabeça funciona de um jeito especial. Então, acho que essa foi a primeira experiência boa de se viver. E você? O quê? Do ano? Eu, particularmente, assim, pra mim é meio indiferente trabalhar de casa ou não. Eu gosto de vir pra cá pro escritório quando tem gente, mas eu trabalho bem de casa também. Mas acho que só o fato de... Porque eu moro perto do escritório aqui, mas pra vir é um pequeno parto. Eu demoro mais 1h30, mais ou menos. Então, acho que o fato de não ter que acordar 2 horas mais cedo e pegar a condução me fez sentir bem. Eu sinto que eu produzi mais em casa. O que vocês acabaram de ouvir, para quem não é de São Paulo, não vai entender nunca. Para quem é de São Paulo, entende. Ele falou, moro perto e demora 1h30. Isso é São Paulo. Teoricamente é 15 minutos aqui da minha casa, mas de condução e tudo dá 1h30 sem trânsito, na sorte. Caraca. Daí, sei lá, eu senti que eu produzi mais. Produzi bem mais de casa. Entendi. E, querendo ou não, é esquisito não ver o pessoal todo dia, mas acho que funcionou bem também. E eu vejo que a lição disso, né, é você não ficar tenso, nem focado, nem soterrado pelo problema, né? A gente poderia encarar essa situação como um problema dramático, meu Deus, e agora? Mas quando você deixa as coisas acontecerem, porque não tem o que fazer, eu acho que muito sofrimento que a gente vive é por querer mudar o que não pode ser mudado. Antecipar o sofrimento, né? Isso. Então, acho que a Jaque soprou aqui, né? Antecipar o sofrimento. Acho que tem duas coisas, né? Tem isso de você sofrer por uma coisa que não tem como mudar, né? É seguir o fluxo, entrar na vibe. Não é você que está sendo vítima, é o mundo que está sendo vítima. Então, não adianta, cara. A água é molhada para todo mundo. Em alguns momentos você quer ficar seco e a água te molha, em alguns momentos você está seco e quer se molhar. Estou parecendo filosofia da Dilma, mas dá para entender. A água é molhada para todo mundo. Não adianta reclamar que a água te molhou. É água. E outra coisa é essa, né? O que há de vir, né? E a gente, às vezes, aciona na nossa mente que o que há de vir tende a ser pior do que o que existe, né? Que é o medo e a insegurança do novo. Então, acho que a primeira lição foi essa, né? Obviamente, a gente está gravando esse episódio 4 semanas antes dele ir ao ar. Então, eu ainda não sei como está a vacina da situação. Não sei como está... Estou falando aqui agora, mas não sei como vai estar quando isso for para o ar. Hoje, por exemplo, que está indo ao ar. Enfim, me confundi todo, mas você entendeu. Estou gravando 4 semanas antes. Quando você está ouvindo esse episódio, eu não sei como o mundo vai estar. A vacina, se a gente já está indo para a rua ou não, e tal. Mas acho que a lição é essa, né? Você pode mudar? Não. Então aceita que dói menos. 2. Não necessariamente uma surpresa inesperada que te abre para um novo é necessariamente negativo. Por mais que aparentemente pareça problemático. Né? Então, tem uma frase que eu gosto, que é
ser capaz de extrair de tudo um bem. Então, acho que isso fica como lição. Não sei como você encarou a situação, como você enfrentou. Para algumas pessoas foi mais duro, foi mais crônico, não dá para, foi mais crítico, né? Não dá para negar. Entes queridos que se foram, né? Empregos que se foram, empresas que se foram. Mas, em todo caso, sempre há. Eu, né, tive parentes, amigos que fecharam empresas, pessoas conhecidas que perderam o emprego, mas, em todo caso, sempre é possível extrair um bem, um benefício das experiências que nós vivemos. E, a partir do momento que a gente tem essa capacidade, a gente consegue proliferar o bem, né? Espalhar o bem, para ajudar outras pessoas que não estão conseguindo, no momento, encarar a situação com otimismo, serem capazes de dar um passo, ou pelo menos um olhar nessa direção. É isso. Show. E você falou dos desafios, né? De como você pode tirar uma coisa boa de tudo. O que você vai tirar disso do ano que passou? Que você vai levar do que você aprendeu para que vai adotar para a vida? Principalmente na sua carreira e tudo. É engraçado isso, né? Foram algumas coisas, tá? Mas eu acho que talvez a mais forte, e que pode parecer muito boba, mas para mim tem feito parte da minha vida, é quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. O que é quebrar o ciclo? Eu sempre acreditei que as melhores experiências da nossa vida acontecem quando a gente faz coisas que nós nunca fizemos. As melhores experiências da nossa vida, elas não se dão pela repetição sucessiva de coisas que nós estamos acostumados a fazer. As melhores experiências das nossas vidas vêm quando a gente tem a ousadia e a coragem de enfrentar coisas novas, experiências novas, desafios novos. E enfrentar isso abertamente, sem restrições nem limitações. E o que é quebrar o ciclo? Eu não vivi um ano fácil, pessoalmente falando. Mas quebrar o ciclo me ajudou em muitos momentos. O que eu chamo de quebrar o ciclo? Normalmente, as coisas que você percebe que estão sendo negativas na sua vida, elas acontecem por uma sucessão de repetições de coisas que não são boas, né? Por exemplo, quando você começa a reclamar muito da situação, você entra numa espiral decrescente de crítica. Você começa a perceber que a sua vida passa a ser dominada por lamentação, crítica, reclamação. É um ciclo. E aí, às vezes, até uma coisa boa tende a virar negativa porque você está no ciclo. E aí é você romper o ciclo. Então, por exemplo, às vezes você está você está tendo um hábito de horário, por exemplo, você está retardando levantar da cama, quebra o ciclo. Você está procurando alguma válvula de escape emocional. Está percebendo, por exemplo, que está comendo muito, quebra o ciclo. E não é quebrar o ciclo assim, eu vou, eu nunca mais vou fazer isso. Não. Hoje, agora, eu não vou fazer isso. E quando hoje, agora, você consegue, amanhã existe uma grande chance de que você consiga de novo. E depois de amanhã, existe uma grande chance de que você consiga de novo. Porque se em pequenos intervalos você consegue, isso pode se tornar um hábito. Então, acho que quebrar o ciclo. Isso foi o que eu vou levar. E da onde eu tirei isso? De uma série. Uma série. Estava assistindo uma série que nem lá é tão interessante, chamada Ponto Cego, que é uma mulher toda cheia de tatuagem, que desvenda um monte de crime e tal, não sei o quê.
E aí tem uma menina, também não me lembro o nome, que ela é perita investigativa. E ela sofre um trauma lá de que uma pessoa pela qual ela se apaixona tenta matar ela. E isso desencadeia um problema psicológico nela. E ela começa a ter algumas alucinações, alguns problemas e tal. E aí a chefe dela vem para ela e fala assim: você está passando por um problema emocional de trauma muito forte, você precisa tratar isso. E ela finge que tá tudo bem. Não, eu tô bem, tá, não sei o quê. Falou assim: se você não resolver isso agora, isso vai voltar para te cobrar mais tarde. E o preço vai ser muito mais alto. E aí ela fica pensando naquilo e volta para a chefe e fala assim: tá, o que eu faço? Aí a mulher fala assim: quebra o ciclo. O que é que você está fazendo repetidamente que está desencadeando isso na sua vida? Quebra o ciclo. Às vezes, quebrar o ciclo é escolher um caminho diferente. Às vezes, quebrar o ciclo é ler um livro de um estilo que você nunca leu. Às vezes, quebrar o ciclo é assistir uma série que você nunca assistiria. Às vezes, quebrar o ciclo é se provocar a escutar uma música que você não gosta. Quebrar o ciclo. Quebra o ciclo do seu conforto, quebra o ciclo do que você gosta, quebra o ciclo do que você está acostumado a fazer e procura fazer algo novo. Inclusive, tem a frase que eu gosto, que é: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, é isso que serviu para mim, serviu para eu não me perder nesse momento, em várias situações. Consegui vencer algumas batalhas que não pareciam fáceis e vou levar isso para a vida. Então, acho que é isso, quebrar o ciclo. Show. Muito bom. E dos projetos que aconteceram no ano passado? O que te surpreendeu? O que você gostou? O que você ficou feliz? Teve Agência Academy, Cop Sniper, Cop Experience, coisas diferentes que você Teve saíram? fracassos incríveis e sucessos extraordinários. Teve os dois. Algumas coisas que eu notei é assim: não importa o quanto você é bom no que você faz, o quanto você acredita no que você faz, o quanto você dá a vida por aquilo que você faz. Se não há conexão entre as partes, você tem 80% do jogo perdido. Quando você, no nosso caso aqui, que é uma empresa que, né, vamos dizer assim, ajuda pessoas, outras empresas, outros negócios a terem mais resultado, com lançamentos, com copy, com estratégia, com tráfego, com tudo isso aí. Mas, às vezes, você tem um mercado promissor, um negócio promissor, um produto promissor, um especialista promissor, mas os valores não se conectam, não se encaixam. E aí não importa o quanto as partes são boas no que fazem, as peças são de quebra-cabeças diferentes. Então, é muito louco isso, porque os projetos que deram certo, às vezes nem tinham o melhor produto, nem tinham os melhores especialistas. Mas as equipes de ambos os lados se integraram de tal forma que 80% do jogo estava ganho. E o oposto também aconteceu de forma bastante frustrante. Alguns projetos que não deram certo, não porque nós não trabalhamos o suficiente, não demos o nosso melhor. Os valores não se conectavam. E não significa que os valores dos outros ou os nossos valores são melhores ou piores, são apenas distintos. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que acho que
Você que está assistindo, ouvindo, já percebeu que isso aqui não tem a ver com conteúdo, tem a ver com vida. Esse episódio tem a ver com vida. O fato de você ser diferente não significa ser melhor ou pior. O fato do outro ser diferente não significa que o outro é melhor ou pior. São apenas diferentes. E eu acho que a maior riqueza dos relacionamentos humanos, empresariais, de negócio, é você entender que a beleza da vida está na diferença que existe entre as partes, entre as pessoas. A diferença que existe entre eu e você é a verdadeira beleza da vida. E eu acredito nisso também nos negócios. Então, e quando você percebe isso muito cedo, você se preserva de problemas e prejuízos desnecessários. Então, a gente fez um projeto, 2 projetos que a gente acreditou muito. 3 projetos que a gente acreditava muito, mas trabalhamos absurdamente. Só que quando a gente chegou no final do projeto, 2 deles deram resultados super positivos, mas olhando o processo, o sucesso financeiro não compensou o relacionamento, o estresse do relacionamento. São escolhas de negócio, de empresa, que você tem que fazer. Então, isso esse ano me ensinou a fazer com tranquilidade, analisar o processo vivido e não metrificar o sucesso pelo dinheiro faturado. Eu estou falando de um lançamento que a gente investiu absurdos mínimos R$6.000 e vendemos R$80.000. Mas no contexto, ter multiplicado 6.000 para 80 não compensa o desgaste. Em outro projeto, então aqui de 60 para 80, vamos dizer que foi 8. Eu estou falando aí de ter multiplicado o investimento por 10. Um puta resultado. É pequeno? Pô, não é um resultado milionário? Não. Mas para um primeiro projeto, para um curso criado do zero, existe potencial aqui. Dá para multiplicar esse 80 para 800? Dá. Mas você vai querer continuar esse relacionamento baseado nesse potencial financeiro ou nesse relacionamento humano? É aí que você vê qual que são os valores do seu negócio. Os valores do nosso negócio estão pautados na pessoa. Um outro lançamento, a gente teve um resultado bom, não foi extraordinário. Estou falando de multiplicar o valor investido em tráfego por 3,5, quase 4. Mas terminar um projeto sem querer trabalhar de novo com a pessoa que você trabalhou. Então, acho que são coisas que você precisa colocar na balança. O dinheiro não paga a sua saúde emocional, a saúde emocional da sua equipe, né? Os valores que você estabeleceu na sua empresa. Então, tudo isso deve pesar mais do que só o resultado financeiro. Em outros projetos, foram coisas extraordinárias. Assim, resultados tão bons quanto esses que eu falei e um relacionamento muito bom. Então, é aí que você percebe que vale a pena continuar. Porque existe um potencial humano
de relacionamento que está sendo valorizado, que está sendo priorizado. E, em consequência, vem o pagamento desse bom relacionamento, que é o resultado financeiro do lançamento. Então, isso é uma coisa que eu comecei a analisar com mais frieza e mais propriedade em 2020 e tomar decisões mais assertivas e definitivas sobre com quem eu quero trabalhar e por que eu quero trabalhar. Inclusive, continuando isso, até me lembraram aqui de uma situação que foi talvez a coisa mais desafiadora que eu fiz, que a gente fez, eu fiz, né, esse ano de 2020. E isso também tem a ver, né, com, olha para você ver, eu tô falando aqui de relacionamento entre as partes, um relacionamento muito legal que a gente estabeleceu com um determinado especialista, uma determinada empresa. As coisas funcionaram bem, mas a empresa tinha limitações burocráticas muito grandes. E aí entra aquele negócio que eu acredito, né? Não reclame do que você tem. Faça o melhor com o que você tem. Não reclame que está faltando algo que você precisa. Se pergunte o que você pode fazer com o que você tem. Então, qual que foi o maior desafio? A empresa era ultra burocratizada e a gente não podia mostrar nenhuma prova. Imagina, você fazendo um lançamento para o mercado financeiro, para um banco, com uma burocracia tal que você não poderia usar nenhuma prova de ganho de nenhum cliente do banco. Foi o primeiro lançamento que eu fiz sem nenhuma prova social. Em 8 anos. O primeiro. Sem nenhuma frase assim, tipo, o João conseguiu. A Maria também fez isso. Nenhuma prova social. E nesse lançamento a gente investiu 100 mil e vendeu 1 milhão. Eu não acreditava que era possível. É aí que vem as surpresas de quando todos estão de tal forma envolvidos e conectados, você tem 80% do jogo ganho. Os melhores técnicos de times do mundo dizem que o jogo se ganha no treino. O jogo se ganha na mente. E eu acredito que no mundo dos lançamentos, dos copies, das estratégias, dos tráfegos, o mundo se ganha na conexão entre as partes. Para quem vende sapato numa loja, qualquer cliente que tem pé pode comprar. No mundo onde o seu negócio depende de relacionamento entre as partes, só quem tem harmonia pode ganhar. Eu acredito nisso. E não me importa nem um pouco quanto as outras pessoas acreditam. Porque eu não vivo mais por faturamento. Eu vivo por pessoas. Começando por mim, pela minha família. E se o meu relacionamento for bom o suficiente para merecer o faturamento, bom. Agora, se o faturamento vier e não pagar o preço do custo de ter um relacionamento não saudável, eu prefiro não ter o faturamento. É tanto que eu tomei uma decisão importante que eu tomei. Não vou mais basear o meu conhecimento, inclusive os meus treinamentos de copy, em quanto resultado eu gerei, mas em quantas pessoas eu transformei. E aí eu mudei a bio do meu Insta. As pessoas falam muito, né? Tantas vezes, tanto em tanto, né? Tantas vezes, tanto em tanto. Eu coloquei interrogação vezes
Interrogação em interrogação. Pessoas valem mais. Por isso que eu não quero mais falar de quantos milhões eu já vendi com copo. Pessoas valem mais. Essa foi uma decisão. Tanto que eu nem quero mais contabilizar isso. Eu quero contabilizar quantas pessoas foram conectadas às soluções que transformaram suas vidas. Isso eu quero contabilizar, eu quero acumular. Não para me vangloriar, mas para sentir que a minha vida está sendo útil. E o que eu estou fazendo não é só vender. Não é só convencer. É mais que isso. É isso. Show. Você quer falar um pouco da sua experiência com os produtos MR? Quero. Faça uma pergunta. Como tem sido com a Agência Academy? Você tem contato direto com outras agências? Ou... Isso foi muito legal. Isso foi uma coisa também que explodiu em 2020 para nós, né? Desde o final de 2019, a gente tinha feito uma decisão que era focar mais nos produtos próprios da MR. Para quem não sabe, a gente fez uma decisão no final de 2019 que era focar mais nos produtos próprios e tratar os nossos produtos próprios como clientes. Isso é uma estratégia muito interessante, porque em casa de ferreiro, espeto de pau, já dizia o ditado. Ou seja, o que significa isso? Que muitas vezes você dá menos atenção para o que é seu do que para o que é dos outros. Então, a tendência de uma agência de lançamento é ela deixar sempre os produtos próprios para depois ou fazer de qualquer jeito ou no tempo que sobra. Então, nós hierarquizamos as prioridades e colocamos os produtos próprios da MR em pé de igualdade com os nossos melhores e maiores clientes. Então, não tinha desculpa. O Marcelo era um especialista que tinha produtos que deviam ser tratados tanto quanto os maiores clientes que a gente tinha. Isso virou a chave. Em 2020, quando a gente percebeu que algum faturamento tinha sido perdido porque alguns especialistas não queriam mais lançar, alguns contratos que a gente perdeu por causa da crise, a gente conseguiu suprir tudo isso e superar o faturamento perdido focando nos produtos próprios. Então, hoje a gente tem o Copy Experience, que é a imersão de copy que acontece 3 vezes ao ano. A gente tem o Comunidade Copy Sniper, que é uma comunidade, um curso de copy que nasceu durante a pandemia. E a gente tem o Agência Academy, que é uma mentoria para agências de lançamento, ou seja, para empresas que têm o mesmo perfil que a nossa empresa. E isso estourou. Tanto que hoje, só com o faturamento desses produtos principais, a gente já mantém a empresa. Entendeu? Então, isso é uma segurança e uma previsibilidade muito importante que a gente conquistou graças à crise que fez com que a gente tivesse que voltar a atenção mais para dentro da empresa. Virou a chave. Muito bem. E aí a Jaque acaba de me lembrar que eu esqueci de um outro produto muito importante que dobrou de tamanho, que é o nosso Mastermind Gênios. O que é o Mastermind? É um grupo de empresários, donos de negócio, copywriters, pessoas especialistas em estratégia e tráfego de vendas, tanto físico quanto online, que é um grupo que saiu de 12 pessoas para 30. Com alto ticket. Alto ticket. Então, olha para você ver. Copy Experience, Comunidade Copy Sniper, Mentoria Agência Academy e Gênios. 4 produtos próprios que mantêm a empresa além das expectativas. E se a gente tiver alguma crise com qualquer cliente, não afeta a estrutura financeira previsível e estável da agência. Então, poderia reclamar da pandemia? Sim. Mas, como diz o ditado, há males que vêm para bem. Show, show.
Acho que vale também dizer do- dos produtos MR que não são vendidos, né? Tipo, o seu Instagram, que tem bastante conteúdo, o canal do YouTube, o próprio canal Copy Daily. Isso é engraçado, porque são as entregas MR que não são vendidas, né? E poderiam. E talvez um dia sejam. Não todas, obviamente. Mas, por exemplo, eu percebi uma coisa, né? Claro que o Copy Daily nasceu em 2019, né? Não existia nenhuma previsão de que existiria uma pandemia, né? Mas o canal no YouTube, ele cresceu muito, né, esse ano, até porque, por exemplo, eu não sei se no meio da correria, da agitação do dia a dia de um ano normal, a gente teria produzido tanto material quanto produzimos em 2020 de conteúdo gratuito no Instagram, no Telegram, no YouTube. E como que nasceu tudo isso? É engraçado isso, da minha necessidade de falar com pessoas. Foi assim. O primeiro que nasceu foi o Telegram. Como que nasceu o Telegram? Todo dia eu falo de copy com quem está perto de mim. Todo dia. Falo com a minha esposa, falo com os meus amigos, falo com os colaboradores. Com quem eu encontro, eu falo do quê? Falo daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo. É copy, é persuadir, é pessoa, é psicologia, é isso, é aquilo, é o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, o que vende, o que não vende. Só que eu falava disso aleatoriamente. E só quem se beneficiava disso era quem estava próximo de mim. Falei assim, o que eu falo todo dia pode ser capturado, gravado e entregue para mais pessoas. Acabou. Eu simplesmente faço o que eu faria todo dia com quem está perto de mim. Falar disso. E para quem gosta de falar e fala pelos cotovelos, é só ligar a câmera. É só ligar o áudio. Assim nasceu o Copy Daily. Aquilo que eu faço todo dia, eu vou gravar e entregar para mais pessoas. Aí veio a ideia do MRCast. Aí veio a ideia do canal no YouTube. Aí veio a ideia de potencializar o Instagram. É isso. Então, acho que isso também foi uma grande conquista e que você deve sempre olhar, né? O que mais você pode fazer que contribui e corresponde com aquilo que você acredita e gosta. Você não precisa fazer tudo o que está todo mundo fazendo só porque está todo mundo fazendo e está dando certo para eles. A pergunta é o que você gosta e quer fazer. Eu não sei se é por causa da idade, você vai ficando... Sei lá como é que você vai ficando. Mas eu tenho 43 anos. Eu não tenho mais necessidade de agradar ninguém. Não tenho mais necessidade de viver a vida que os outros querem que eu viva. Não só não tenho necessidade, como não quero. Então, eu não vou criar um personagem que agrade a audiência. Eu vou atrair uma audiência que se agrade com o que eu faço. É muito mais importante para mim. Porque eu não tenho que acordar me cobrando da obrigação de fazer nada. Eu simplesmente faço o que eu gosto. E escuta e consome quem quer. Quem se identifica. E ponto. Deve ter pessoas que entraram aqui um dia num podcast, não se identificou comigo, nunca mais ouviu. E de repente você está aqui e já ouviu dezenas e gosta. É para você que eu falo. Para quem for embora, ele vai encontrar outro caminho. É isso. A vida é assim, não adianta. Eu tô cheio de ditado hoje, né? E ditado peba, né? Ninguém agrada gregos e troianos. Então, acho que a vida ela é mais simples do que se espera dela. Mas o ser humano tem a habilidade quase sobrenatural de complicar tudo. E eu não quero mais complicar a minha vida nem a sua.
Se o que eu faço te ajuda, bem. Se o que eu faço não te ajuda, amém. É isso. Então, como diria o personagem do Mandalorian, para quem não sabe, é uma série baseada em Star Wars. Tem um personagem que eu não vou me lembrar o nome, e ele sempre encerrava alguma coisa que ele dizia com "tenho dito". Muito bom. Então, acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio, né? Mais um bate-papo, mais um... Como é que é a palavra? Um por cima do que aconteceu no último ano. Por cima. Uma retrospectiva, muito bom. Melhor que um por cima. Uma retrospectiva bem atrasada, né? 2 semanas no mínimo. Que senão ia cortar outra série no meio, né? Ia ficar esquisito. Entendi. Retrospectiva... mais uma prova de que a gente faz o que a gente quer fazer com a intenção genuína de ajudar as pessoas. Então... é isso. Não existe hora certa, né? Não existe regra. Com tudo isso, eu espero que você reflita sobre a sua vida. Nem tudo na vida é copy, é tráfego, é produto, é venda. Mas tudo na vida é pessoa. É pessoal. É com pessoas. Ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, ninguém vive sozinho. Então, antes de pensar em copy, tráfego, estratégia, empresa, negócio, sucesso, faturamento, pensa mais em você e pensa mais nas pessoas que estão à sua volta e nas pessoas que, a partir daquilo que você ama fazer, podem se beneficiar daquilo que você faz. Tenho dito. Então é isso. É isso. Quando você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, como foi o seu ano. Comenta também sugestões para os próximos episódios e compartilha com quem você acha que vai gostar. Se você estiver no Spotify, entra no Instagram do Marcelo, @MarceloBrajon, que tem os mesmos links importantes lá. É isso. Tenho dito. Muito bom. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Até mais.